Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para mais uma série da minha lista, gente, que só cresce, só cresce. Eu tenho aí uma lista enorme, eu quero falar sobre todas, né? E geralmente é complicado, porque assim, é um vídeo por semana. Então assim, eu prometo pra vocês que em breve eu vou colocar mais vídeos aí pra assistir. Mas esta série, gente, ela é top. É uma das melhores que eu estava não dando importância nenhuma. Eu via na Netflix e passava batido. Mas, gente, eu amei. Já conto pra vocês como foi a minha experiência com essa série. Prepare o coração, vai começar uma viagem que vai te emocionar. Romances doces, reviravoltas mil no universo que faz o tempo sutil. Leia Carmo te guia com paixão. Gente, essa série se chama Contrato de Casamento. Ela é de 2016. Eu assisti pela Netflix. São 16 episódios e encontrei também na Viki e no Telegram. Então assim, não vai ter desculpa para vocês não assistirem. Se não tem no Netflix, corre lá na Viki. Se não tem a Viki, no Telegram, baixa aí o Telegram no seu celular e assiste por lá, porque eu encontrei lá essa série, tá bom? Logo de cara, gente, a gente conhece o mulherengo. É o Han Ji-hoon. Ele é um namorador, ele namora sem compromisso, não tá muito nem aí pra ninguém. É atritos com o pai, é atritos com o irmão. O que acontece? Ele é um mocinho que ele foi abandonado pela mãe, né? A mãe dele, que eu vou colocar algumas cenas dela aí, ela se aventurou com um homem casado, né? E rico, dono de restaurantes, dono de empresas. E ele tem a esposa e um irmão dele, que é o mais velho. E eles formam essa família. O velho, rabugento, a velha fofoqueira rabugenta e o irmão que é, gente, é de lascar esse irmão dele. E ele, gente, forma esse quarteto aí, cada um tem um defeito, né? E quem não tem, né, gente? Mas é de lascar. E também, em contrapartida, a gente tem uma jovem viúva que perdeu o marido e infelizmente ela herdou o quê? A dívida enorme com agiotas. O marido deixou uma dívida enorme, né? E esses caras vivem perseguindo ela o tempo todo para acertar essa dívida. E ela tem que correr atrás, ela corre de um emprego aqui, ela corre de um emprego lá. E tem uma amiga dela que é muito fiel a ela, uma amiga que é manicure e tá sempre junto com ela. E o que acontece? Vão formar aí um trio. Esse trio é esse cara na mulherengo, ela e uma filhinha que é fofa. É uma atriz mirim, gente, que eu vou colocar umas cenas dela aí com os gatinhos, ela brigando com a mãe, brigando com esse mulherengo. Por quê? Porque já vem bomba aí logo no começo, gente. Ela, a mocinha, ela descobre que ela tá com um probleminha de doença, né? E ela procura um médico, uma médica, né? Que é muito atenciosa a ela, dá até uns conselhos pra ela, né? Só que imagina o desespero. Ela tem um tumor cerebral e a médica praticamente desengana ela, fala que não tem jeito, né? Não pode fazer cirurgia porque tá muito avançado e lá na frente pode ter alguns problemas, mas aí ela fica muito triste, muito baqueada, mas ela continua lutando, né? Não conta pra ninguém esse problema aí e vai firme. E em contrapartida, ela começa a trabalhar num restaurante. E quem é o dono desse restaurante? É esse cara mulherengo aí, que é o dono do restaurante. E, na verdade, ele é um herdeiro, né? Ele herdou do pai isso daí. Ele trabalha na empresa do pai, né? Por isso que tem algumas cenas aí que esse velho pega no pé. Ô velho chato, gente, velho rabugento. Todo mundo, tanto a mulher, o filho mais velho, como o irmão, como esse mulherengo aí, ele tem que obedecer o pai, né? Porque tem umas coisas aí que a gente acha um absurdo, né? Lá na Coreia, que passa em dorama, não sei se é realmente isso, mas eles têm uns costumes que é de lascar, né?
E ele vai obedecendo. Em algumas situações ele obedece, algumas ele tenta não obedecer, mas vai seguindo aí. E daí, o que acontece? A mãe dele está muito doente. A mãe dele, gente, ela precisa de urgente um transplante de fígado. E daí ele fica desesperado, porque ele precisa ajudar a mãe. Mesmo contra lá o velho, ele precisa ajudar a mãe, né? Porque é filho, né? Filho, ele sente o que a mãe dele tá passando. A mãe dele, gente, chega lá em jantar bêbada, por que ela tá com problema no fígado? De tanto beber, né? De tanto beber, de tanto causar. Todo mundo acha que ela causa, realmente, alguns momentos aí ela causou, né? Mas ela tá doente. E ele, mesmo tudo que aconteceu, dela ter deixado ele num lugar quando era criança, e essa família pegou ele aí pra cuidar. Na verdade, ela foi amante do pai dele, né? Só que o pai dele era casado. E daí ela engravidou. Então a mãe dele tá muito doente e precisa urgente de um transplante. Só que daí ele foi tentar e ele não é compatível com a mãe. Então ele ficou mais desesperado ainda. Então ele precisava resolver, ele precisava de uma solução para a mãe dele ficar bem. Daí a mocinha, como eu já tinha falado, foi trabalhar no restaurante, né? E ele ficou meio assim, de olho nela, porque em uma situação que ela tava fugindo, ele viu, né? Ele viu e ela trabalhando em alguns lugares que ele começou a ir atrás, assim, alguns lugares ruins, né? Então ele percebeu a necessidade dela financeiramente. E o pai dele pressionando ele para casar. Então ele pensou, vou juntar o útil ao agradável. Porém, o pai já tinha escolhido para ele e queria escolher para ele uma pessoa para ele casar, né? Não pensava muito nessa mocinha aí, mas não teve jeito. A história, gente, é impactante. Vocês vão voltar aqui e me dizer, tá bom? Daí segue a situação. Os caminhos deles se cruzam, como falei, né? Ele precisa de uma doadora e ela precisa de dinheiro rápido, porque senão não temos ideia o que esses agiotas vão fazer com ela, né? Ele vê ela lá no restaurante e pede para um amigo investigar. Esse amigo trabalha no restaurante, é um fofo também, gente, é um fofo. Mas ele faz o cara de gato e sapato, porque esse cara aí, ele contou uma história que eles eram amigos quando criança, né? E o pai desse senhor, que eu acho que é um senhor, ele falava que queria para o filho andar com pessoas boas e considerava esse dono do restaurante aí uma pessoa boa, né? Então ele se tornou amigo, ele foi trabalhar no restaurante, ele administra o restaurante lá e com outras histórias aí muito fofa dele. Então surge uma proposta maluca, né? Um contrato de casamento. Por quê? Porque no hospital, para ele ter sucesso com o transplante, a doadora precisa ser casada, né? No caso, ele vai casar com essa intenção e ser compatível. E ela, só que contrapartida, ela precisava fazer logo isso daí, porque ela estava precisando de dinheiro e ela precisava começar o tratamento que ela estava tendo tumor na cabeça. E aí vai seguindo, gente, as situações e combinados vão seguindo, né? No começo, a filhinha dela não queria de jeito nenhum que ele se envolvesse com ela, faz aí umas cenas de desobediência, não querem saber dele, e ela precisava casar para ter o dinheiro. E assim, depois que, no combinado lá, depois que houvesse esse contrato de casamento, ela assinasse e eles conseguissem lá, porque tem uma entrevista num hospital, né? Tipo assistente social, sabe? E na entrevista eles tinham que estudar como que era como era o outro, porque eles não se conheciam. Então ela estudou muito sobre ele estudou muito sobre ela, para na hora dessa entrevista aí, eles baterem, né? Mesmo assunto, mesmo onde se conheceram, o que faziam, a filha. Aí o cara queria ver a filha de todo jeito e a menina não gostava dele. Mas aí eles foram dando um jeitinho aí que vai acontecer só coisas boas, né? A menininha, embora não gostar dele, assim, apesar de tanta confusão entre eles, né? Tem também momentos fofos, né?
ela aparece lá com gatinhos, né? Ele encontra os gatinhos e ele se derrete, né? Ele se derrete porque a moça foi morar num apartamento que é perto do restaurante, porque ela morava num lugar, não estava conseguindo pagar aluguel, então ela foi morar lá. Então ela tinha os gatinhos, que até ele, o mulherengo lá, gostava dos gatinhos e ia fazer uma visitinha para eles de vez em quando. Enquanto isso, ela foi no hospital, né? Porque a mãe dele já estava internada. Ela vai lá no hospital, vê a sogra de mentirinha, né? Troca as ideias, mas daí, gente, tudo começa a agitar a trama. O pai dele descobre, né, essa situação aí, que ele comprou uma pessoa para transplantar parte do fígado para a mãe dele. O velho quis conhecer ela, a princípio ele gostou dela, ficou feliz em conhecer e que ela ia ajudar e tudo mais, mas só que na verdade ele queria que ajudasse, mas não queria que ajudasse. Esse velho é muito rabugento. Quem assistir, vem aqui e conta pra mim, porque ele é muito chato, gente. E daí ela vai lá visitou, beleza, e daí o pai visitou o pai também, e o pai topou, né? Mas só que até o momento que ele descobre, porque ela inventou umas histórias lá pra ele, né? De uma pessoa, conheci uma pessoa lá que ela viu num livro lá, e ela pegou, falou pra ele o nome, daí bateu, né, que ele conhecia a pessoa também. Só que daí ele descobre que ela era uma pobretona. E daí, gente, começou o inferno de novo. O velho queria que ele terminasse o casamento e não queria também que transplantasse na mãe, porque ele não gostava da mulher, queria que ela morresse. Mas só que o filho, amor e tudo mais, o filho não aceitou a ideia. E continuou lutando, era briga com o pai, briga com o irmão, briga com a madrasta. Gente, a vida desse cara era um inferno. E daí vai passando várias situações drásticas, triste. Gente, essa mocinha, ela chora tanto, porque a ansiedade dela de viver, de ter uma vida melhor, de ter o sustento. Ela aceitou também o contrato de casamento, porque ela falou pro mulherengo aí que o sonho dela era tipo assim, que ela já sabia que ela tava com problema de doença, só que, gente, não vou contar. Ela tinha essa percepção que não ia durar a vida dela, que ela ia morrer logo, então ela queria ter dinheiro para poder deixar a filha dela bem, feliz, com escola, com faculdade, até ela tá adulta, né? Então, por isso que ela fez tudo essa correria, toda essa agitação. E daí a mãe vivendo esse sofrimento, a mãe dele vivendo esse sofrimento no hospital, sabendo de tudo que estava acontecendo, a mãe dele foge, a mãe dele desiste da cirurgia, porque o pai dele chegava no hospital lá e falava que ela tornou a vida dele um inferno quando eles se conheceram, e agora ela tornava um inferno a vida do filho. E ele pedia pro filho que não era mais pra ele ver a mãe, que ia deserdar ele. Até então ele tava relutando. Mas de repente a mãe some, a mãe foge do hospital e ela vai pra onde? Ela vai pra onde ela foi criada, que era a ilha de Jeju, né? Ela desistiu simplesmente da cirurgia. Só que daí o sonho dela era ter uma foto de uma família, né? Ela, o filho, a nora, uma netinha, ela tinha esse sonho. E ele sabia que a mãe dele também estava ruim, que se ela não fizesse o transplante, ela iria morrer. Então ele foi nessa ilha de Jeju. Sem contar, gente, que tem as brigaiadas no restaurante. A mocinha passa mal no restaurante, porque ela já tá meio ruim da doença dela, né? E começa a ter algumas complicações. E daí ele combina com ela, pra ela ir com ele e a filhinha na ilha de Jeju ver a mãe. Até então a mãe não conhecia a netinha, a atriz mirim aí, fofa, gente, fofa. Olha só que fofura que é essa menina. Então daí eles foram pra essa ilha de Jeju, né? Eles se arrumam, dá um jeito de levar a mãe, a filhinha lá, combina com elas e bora lá. Pra quê? Pra tirar a foto do sonho da mãe dele. Essa era a intenção a princípio. Mas, gente, vai acontecer tanta coisa.
Daí, só que assim, chegando lá, a mãe amou a menininha. A princípio ela ficou meio assim, né? Mas ela amou a menininha foi dormir com ela. Eles ficaram comendo junto, deitado. Eles faziam brincadeirinha pra alegrar a vovó lá que tava doente, né? E daí foi passando. E contrapartida, a intenção dele era casar, separar e fazer o transplante, né, gente? Mas só que as coisas mudaram. E daí, nessa ilha aí aconteceu o primeiro beijo, né? Só que ele não sabia que ela estava doente, né? Ele não sabia da doença dela. E daí foi se complicando mais, né? Gente, muitas emoções vai acontecer. Ele descobriu que ela estava doente. Ele estava apaixonado por ela e ela apaixonada por ele. Só que assim, ela sabia que, na ideia dela, que ela não ia conseguir. Ele tentou fazer, não separar. Ele tentou de tudo, brigas demais. Ele saiu do restaurante. Ele simplesmente desistiu da herança dele porque ele estava apaixonado e era com essa família que ele queria ficar. Gente, são muitas emoções que vai acontecer nessa série, mas dessa vez eu não vou dar spoiler, não vou dar. Só sei que o contrato do casamento não é só dívida, gente. É coragem, é sacrifício, amor verdadeiro, mostrando que até um casamento de mentira lá na frente pode virar um laço real, capaz de mudar vidas. É demais essa série. E aí, você aceitaria um contrato assim para ter, para ver a sua filha, o seu filho, sei lá, marido, sogra bem, de saúde? Na verdade, gente, a gente sabe o que o ser humano é capaz, né? Um filho dá muita coragem para a mãe, para o pai ter muitos atos que podem deixar as pessoas até assim confusas, né? Mas bora lá assistir para vocês verem como que é e como se resolve as coisas, né? Aproveita aí, gente, chama seus amigos, ativem o sininho, compartilhem, comentem, se inscreve aí no meu canal, vai, dá um jeitinho, se inscreva aí. E eu volto em breve, tá bom? Eu volto em breve para contar mais uma série para vocês. Essa série vocês vão assistir, tenho certeza, e vai contar aqui para mim. E no próximo vídeo eu volto com mais uma série. Uma série que pode ser que eu não gostei, pode ser que eu gostei, mas eu volto em breve com mais uma série. E por enquanto, gente, vou ficando aqui. Chuvas de bênção para todos. Beijos para vocês. Deus abençoe todos vocês. Amo vocês. Tchau!